Eu vou ler na minha versão Bíblia Viva, tá? Vai ser um pouquinho diferente da sua, mas a gente vai ler dos versos 42 ao 47. Diz assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito ou temor, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Verso 44, todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. 46, todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. 47, louvando a Deus, tendo todo o povo tinha simpatia por eles, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Pai, fala com a gente através da sua palavra. Esse é um tempo tão importante, quando a igreja se reúne, Senhor, para a gente aprender mais de Ti. Quero clamar que o Teu Santo Espírito venha com graça, com manifestação de entendimento, de revelação. Pai, que não sejam as minhas palavras, que seja a Tua palavra, como flecha ao nosso coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se agrada do nosso cantar, do nosso ofertar, do nosso abraçar, do nosso sorrir, do nosso caminhar juntos. Obrigado pela Casa Viva. Obrigado por esta igreja que nasce no mover do Pentecoste, de uma igreja fundamentada nas Escrituras e que tem o Espírito Santo como o Cristo vivo, Deus vivo no nosso meio, se movendo, se movimentando no nosso meio. Vem, Espírito Santo, ocupa todos os espaços da nossa mente, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Eu quero clamar que o Senhor manifeste o Teu Espírito de paz nesse lugar e que toda a nossa compreensão seja afetada pelo poder da Sua palavra. Eu oro assim, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, temos dito que o avivamento é um mover do Espírito Santo no coração de todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo, ele é sim a terceira pessoa da Trindade que está atuante, se movendo no mundo, na sua vida, na sua casa e na nossa igreja. O avivamento que nós temos buscado, ansiado, ele só pode acontecer se Deus quiser. Não faz parte de uma agenda, não faz parte de uma programação. É muito importante você cravar. Nós temos falado isso com uma certa intensidade, quantidade, para que você, que de alguma forma na sua caminhada cristã nunca teve uma formação ou uma intensidade na compreensão de quem é o Espírito Santo, como é que ele se move, como é que ele age, você viva isso de uma forma muito especial. Lembra que nós falamos semana passada que o próprio Jesus, sendo perfeito e sem pecado, não abriu mão do poder do Espírito Santo? O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Cristo precisava da unção do Espírito Santo para pregar, gente. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E podemos concluir que Cristo venceu as tentações no deserto, porque o Espírito Santo estava com Ele. O ministério de Jesus foi no poder do Espírito Santo.
Não seria diferente para a minha vida, não seria diferente para a nossa igreja, não seria diferente para nenhum de nós. Eu creio que nós estamos vivendo e continuaremos a viver coisas extraordinárias no poder do Espírito Santo. Amém, gente? Sem poder, sem revestimento, sem uma vida do Espírito Santo, a gente não sai do canto. Não é incomum você conhecer pessoas convertidas há 5, 10, 15, 20 anos, que a vida dela não demonstra poder de Deus. Não demonstra, isso é tão comum, gente. Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada no processo. Cristo não errou. Sim, nós já temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Há um mover no Espírito Santo, e nós temos aprendido que para a gente se mover no Espírito Santo, a gente precisa ser cheio dele. Só que para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. Dá para você entender por que temos falado tanto de arrependimento? Porque não vai se misturar. Cada vez que você se arrepende, confessa e deixa, o Espírito Santo vai ocupando mais espaço. O Espírito Santo, irmãos, não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, ele é um mandamento. Por isso a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, onde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Você entende que você é participante desse processo? Que assim como Cristo, quando bateu na porta do seu coração, você teve que aceitá-lo, assim também é com o Espírito Santo. Ele só vai te encher se você disser: vem Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, eu quero mais de ti, vem, enche-me, enche-me, enche-me. É sobre isso, irmãos, que nós estamos ministrando. Domingo passado nós falamos de 2 marcas, e eu tenho esperança que o que foi deixado no domingo passado está mexendo com você. E se você não esteve, eu sugiro que você assista, cultue a Deus no seu ambiente particular, assista essa ministração. Nós falamos de 2 marcas, porque eu creio nessas marcas mudando e moldando a nossa vida. A primeira dela foi arrependimento profundo e sincero dos seus pecados. Falamos tanto sobre isso aí em Joel capítulo 2. Voltem-se para mim, voltem-se para Ele de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Queridos, em todas as histórias de avivamento, começa com profundo e uma profunda convicção dos seus pecados, dando nomes para ela. Nós vimos que as pessoas que mais reconhecem seus pecados são as que mais perto de Deus estão. Faz sentido? Se você está perto de Deus, fica mais latente, fica mais perceptível aquilo que precisa de mudança em você. A gente observou na vida de homens de Deus como Isaías, que ao se deparar com a santidade de Deus disse: ai de mim, Senhor. O que é isso? Um ato profundo e sincero de arrependimento da sua impureza. Percebe? Ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Ele deu nome para o pecado dele. Foi assim na vida de Pedro, prostrado aos pés de Jesus. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Semelhante modo na vida de Paulo, que disse: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Romanos 7:24. Essa semana, irmãos, eu iniciei uma nova leitura de um livro que eu fui presenteado por um pastor amigo, e eu fiquei tão feliz porque o autor desse livro eu admiro bastante, mas nunca tinha lido nada sobre ele. Um pastor chamado Ronaldo Lidório, um dos missionários mais experientes e reconhecidos no Brasil, um presbiteriano, um cara com uma história espetacular. Ele escreveu um livro chamado Igreja Viva, e já na introdução daquele livro eu fui confrontado em Jeremias 18:6. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
eu fui capturado, irmãos, com o fato de que o vaso só quebra quando há impurezas dentro de mim. Mesmo estando nas mãos de um perfeito oleiro, que suas modeladoras e perfeitas mãos, mesmo estando nas mãos dele, se houver alguma impureza, algum resto de pedrinha, alguma raiz, ele vai se quebrar nas mãos do oleiro. Mesmo depois, irmãos, de ter sido escolhido, salvo, limpo, tratado, o barro ainda carrega impurezas. E Deus falou tanto comigo. Essa passagem me fez refletir sobre a força do pecado que tenazmente nos assedia, como diz a palavra de Deus. E quando consumido, só traz rachaduras e quebras em nossas vidas. Então me veio uma pergunta: quais são as impurezas da minha vida que eu devo urgentemente identificar e confessar? E eu fui para a presença de Deus e Ele me mostrou. Eu pedi ao Espírito Santo, Deus continua mostrando os fragmentos de impureza na minha vida. Como diz o salmista Davi, Deus, mostra-me, livra-me, revela-me os pecados que desconheço. Então eu me arrependi, queridos. Então eu liguei para um dos meus líderes e confessei o meu pecado. E fiz o que Tiago 5,16 me orienta: confesse os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Nós ainda aprofundaremos esse texto em uma outra estação, mas eu preciso te dizer hoje: pecado confessado precisa também de confissão uns com os outros, para que haja cura. A primeira marca, então, de uma vida avivada, irmãos, é o arrependimento sincero dos meus pecados. E a segunda marca é quando eu tenho sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 2 diz isso. Nós vimos semana passada que não há vida onde não tem água. O que aconteceu com a mulher samaritana lá em João capítulo 4? Ela cultivava uma vida de insatisfação. E toda insatisfação, guarde isso, traz acumulação. Ela acumulou 5 maridos. Todo dia ela ia buscar no poço uma água que não saciava a sua sede. Até que ela encontra Jesus. E ela entende que Jesus é a fonte. E então ela troca a insatisfação pela sede. Troque, meu querido, a insatisfação pela sede. A sede por Jesus, a sede por mais de Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E eu pergunto para você: você tem sede de Deus? Você tem necessidade de estar com Ele? Você termina o dia e percebe no seu dia quantas vezes você falou com Ele, quantas vezes você separou um tempo para Ele, quantas vezes você esteve conectado com Ele? Porque aqueles que têm sede de Deus, irmãos, têm um ambiente preparado para o Espírito Santo fluir. E é nesse ambiente de sede que o avivamento vem. E Ele vai te buscar onde você estiver, no seu carro, na sua casa, ao redor da mesa. Há uma promessa, meus irmãos. Há uma promessa para mim, para você, lá em Isaías 44. Pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes.
Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Essa é uma marca de quem vive uma vida no Espírito Santo. Tem sede de Deus. E uma terceira marca, então, compartilhado hoje com vocês: amor pela palavra de Deus. E aqui a gente entra no texto que nós lemos, Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O avivamento, queridos, que veio em Pentecoste, ele foi promovido no coração de cada discípulo, e por ter sido afetado pela presença do Espírito Santo, ele foi compungido a buscar e a se comprometer com a palavra de Deus. Quem tem avivamento no seu estilo de vida tem amor pelas Escrituras. Os primeiros discípulos, eles eram assim, fiéis em aprender dia a dia a palavra de Deus. Essa expressão, irmão, grega, traduzido como ensino, é a expressão didaquê, é o mesmo que doutrina. E o que é doutrina? É um conjunto de verdades bíblicas apresentado em toda a palavra de Deus, que nós precisamos entender, crer e praticar. E é papel do Espírito Santo abrir o nosso entendimento para a gente entender as doutrinas da palavra de Deus, que se tornam pesados para quem não tem uma vida no Espírito Santo. Se tornam radical demais para quem não anda com o Espírito Santo. Lembre de Tiago 1: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem só escuta e não pratica engana-se a si mesmo. Irmãos, engano é uma forma de mentira. Existe a mentira, existe a meia-verdade, é uma forma de mentira. Enganar a si mesmo é uma forma de mentira. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, olha só o que a Bíblia traz: liberdade, persevera na prática dessa lei. Então a perseverança de Atos 2 é a mesma aqui de Tiago 1:22-25. Você quer uma clara evidência que você ama a palavra de Deus? Olhe para o seu tempo devocional diário e responda para você mesmo: será que a gente pode dizer como salmista: o meu prazer está na lei do Senhor? Irmãos, sem Bíblia não tem avivamento, porque Deus honra a sua palavra. E é a palavra que tem alimento, é a palavra que tem conteúdo, é a palavra que tem nutrição, é a palavra de Deus que tem conhecimento. E ninguém vive santidade sem a palavra de Deus. Santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E quando cheguei nesse ponto, lembrei de uma canção. Vamos cantar juntos? Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor, me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Forças e cantarei
aleluia. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Avivamento precisa de vida na palavra. Era uma marca da igreja de Atos, era uma marca dos primeiros cristãos. Oh, irmãos, não tem maior alegria para um pastor, para um líder, para um pai, de ver os seus filhos lendo a palavra de Deus, tendo as suas ovelhas se debruçando na palavra de Deus. Isso é uma marca insubstituível, queridos. Sabe uma outra marca? Eles eram perseverantes na oração. Queridos, eu nunca encontrei na história dos avivamentos nenhum caso que não tenha sido precedido por oração. Jonathan Edwards disse: quando Deus pretende fazer coisas grandes no seu reino, primeiro Ele desperta a sua igreja para orar. Você percebe que de vez em quando nós trazemos alguns desafios para a Casa Viva e a gente tem um temor profundo para dizer: sem oração a gente não vai, sem jejum a gente não vai, sem tempo de consagração, porque antes de Deus nos enviar ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e a gente não pode ficar sem esse tempo de oração. Se nós queremos avivamento, irmãos, é necessário que a igreja se desperte para orar. Isso não é uma exceção, isso é uma regra absoluta. Por isso, repense a sua vida de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ele apenas ora porque ele ama a presença de Deus. Eu já tenho dito para vocês o quanto que eu sou bem inquieto com aquelas orações para alguma coisa. Vamos orar para almoçar, vamos orar para começar o culto, vamos orar para trabalhar. Isso faz parte do processo, mas isso não é símbolo de intimidade. Intimidade, você ora por orar, você ora para estar, você ora para esperar Deus falar contigo. Você já ouviu a voz de Deus em oração? Se você ainda não viveu essa experiência, mergulhe, querido, porque Deus vai falar com você. Por isso que você deve orar antes de ler a Bíblia e orar depois que ler a Bíblia, sabia? Porque na oração, antes de ler a Bíblia, você está pedindo para o Espírito Santo abrir teu entendimento. E depois que você lê a Bíblia, você diz: Jesus, faz essas verdades fazer sentido no meu coração. Ele começa a trazer revelação, trazer coisas para sua mente. Daqui a pouco você está confessando o que você estava orando, o que você estava lendo. E aí vai um fluir de Deus. Isso é tremendo, irmãos. A gente vê vida de oração em todo o livro de Atos. Atos 1,14, todos estavam unânimes em oração esperando o Pentecoste. Em Atos capítulo 3, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Em Atos 4,31, a igreja sob perseguição ora, o lugar treme, o Espírito Santo desce. Atos capítulo 6, verso 4, a liderança entende que a maior prioridade deles é a oração e a palavra, porque estava começando a ter alguns probleminhas na igreja. A igreja estava crescendo e estava gente que não estava se sentindo amado, não estava se sentindo acolhido, não estava se sentindo discipulado, não estava se sentindo assistido. Aí os apóstolos se reúnem e dizem assim: calma, calma, a nossa prioridade é a oração e a palavra, e a gente precisa então levantar homens tementes a Deus, cheios de sabedoria, para que a gente continue a delegar esse amor, essa manifestação do cuidado de Deus. Percebe isso? Em Atos capítulo 9, verso 11, o primeiro sinal que Deus dá a Ananias sobre a conversão de Paulo é o Espírito Santo dizendo assim: e ele estava orando. Que lindo. Atos 2,5, Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em favor dele, e ele é miraculosamente liberto. Gente, Atos todo tem marcas de oração. Atos 13, de 1 a 3, a igreja de Antioquia ora, e Deus abre as portas das missões agora para ir aos gentios e alcançar o mundo. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão. Eles cantam também e as portas se abrem.
Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso. E Atos 28, de 8 a 9, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e cura. Todo o tempo oração, todo o tempo oração. E aí me veio uma outra canção também. Essa aqui é das antigas, hein? Em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar. É uma música linda, vale a pena você colocar no YouTube e fazer parte, e ela fazer parte da sua playlist, tá bom? Ou no Spotify, tá bem. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, olha essa parte, tá aqui, tá? Não tá, né? Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. É ensino bíblico e ensino para nossa alma dentro da canção, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Feche seus olhos por um instante. Fale com seu pai, fale. Ele está te buscando nessa manhã. E Ele está te convidando. Vem, filho meu, vem, filho meu. Eu estou com saudade de você, filho meu. Eu quero o teu coração, filho meu. Eu quero a tua mente, filho meu. Eu quero te guiar todos os dias. É tão real, queridos, a presença de Deus nesse lugar. O toque singelo do Espírito Santo que nos convida a orar, a curtir a sua presença, a não falar tudo de uma vez, mas dizer: Pai, Tu já sondas o meu coração, Tu já sondas o meu coração, Pai, ainda que a palavra me saia à boca, eu amo a Tua presença, Jesus. Tudo que eu preciso está em Ti, meu Jesus. E o que eu mais preciso é do Senhor, é do Seu amor, é do Seu afago, é do Seu abraço, é da Sua presença. O que eu mais preciso é da Sua voz, Senhor, da Sua voz que consola, voz que ama, voz que afirma quem eu sou, voz. Aqui está as Tuas ovelhas, Senhor. Aqui está as Tuas ovelhas, Senhor. E as ovelhas reconhecem a Tua voz. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, vem limpar os nossos ouvidos. Vem santificar os nossos desejos. Tantas vezes, Senhor, não conseguimos abrir a Tua palavra porque estamos cheios de outros desejos.
A gente entende que é importante, Senhor, a gente quer a Tua presença, mas tantas vezes não temos forças, não temos prazer, não temos alegria. Nos perdoa, Espírito Santo. Tira os excessos dos pensamentos, dos sentimentos. Leva a Casa Viva a uma vida de oração fervorosa, fervorosa. Leva as nossas vidas a uma vida de oração poderosa, Jesus. Sim, aumenta a nossa fé para que oremos com convicção, tomando posse de quem nós somos, das bênçãos que já foram declaradas sobre nós. Oh, Espírito Santo, nos leva. Eu quero te pedir, vai abrindo nascentes nessa manhã em corações aqui. Vai tirando as sujeiras do coração, vai tirando a preguiça, vai tirando a procrastinação, vai limpando, Senhor, vai limpando tantos acúmulos de lixo virtual, emocional, que levamos e carregamos dentro de nós. Nós confessamos isso, nós deixamos isso e nós abrimos mão porque queremos o Senhor. Vem, Pai, trazer uma sede, uma fome por Ti. Só o Senhor pode fazer isso. Nós clamamos, nós pedimos, porque eu sei que o avivamento vem, como tem vindo na minha vida, como tem vindo na vida de tantos irmãos. Eu quero, eu clamo, eu peço pelo avivamento no lugar secreto, o avivamento ao redor da mesa, o avivamento ao dirigir, o avivamento no lugar secreto de oração. Vem nos fazer uma igreja avivada, de modo que o louvor seja uma resposta de quem te ama, de quem te deseja. Sim, Pai, sim, Senhor, leva-nos a uma vida de oração, por favor. Vem, Senhor, nos presenteia com as marcas de uma igreja primitiva, assim como nós estamos começando. Nós não abrimos mão dessas marcas de uma igreja visitada pelo Espírito Santo. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em nome de Jesus, Pai. Queridos, uma outra marca é a comunhão, e eu não vou me delongar sobre as próximas marcas, porque hoje você vai receber um desafio muito prático da Casa Viva para a sua vida pessoal. Haverão outros desafios para as células e para a igreja como um todo, mas haverá um momento certo e não vai demorar. Hoje pela manhã eu queria deixar alguns desafios muito práticos para nós, e farei isso nos últimos 5 minutos. Comunhão. Um discípulo que é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão uns com os outros. Irmãos, há pelo menos uma década que o Evangelho, na boca, na mente e na vida de muitos evangélicos, tem perdido vida, tem perdido a sua coerência. Nunca se viu tanto crescimento da igreja e também nunca se viu tanto escândalo sobre a igreja. Eu sou um apaixonado pela igreja. Para alguém falar mal da igreja, para mim, tem que estar preparado, irmão. Eu não vou bater em você não, mas a gente vai ter conversas bem profundas. Porque eu aprendi desde cedo que a igreja é a noiva de Cristo e ninguém toca na noiva, do jeito que ela tiver. Porque o cabeça da noiva, que é Jesus, ele tem um propósito com essa noiva e ele está fazendo alguma coisa com ela. Então eu não preciso defender a noiva, eu preciso amar a noiva, viver nesse lugar chamado corpo de Cristo. E eu estou tão feliz que tem tantas igrejas nesse país. Claro que você precisa hoje, infelizmente, fazer uma seleção. Você não pode mais entrar de qualquer jeito em qualquer igreja, porque você de fato precisa conhecer no que ela acredita, para onde ela está indo,
quem são aqueles que lideram esta igreja. Isso é muito importante acontecer. E por conta desse cenário, a gente tem se afastado. A gente tem estado mais desconfiado para abrir o coração, para viver igreja. Junto a isso, há um acúmulo, há um crescimento de doenças emocionais tão grande, tão grande. Vocês sabem disso. Nunca se teve tanta gente doente emocionalmente como nessa época. Então, frieza espiritual com doença emocional tem afastado as pessoas da igreja, da convivência de uma célula, por exemplo. Queridos, nós seremos os resgatadores dessas pessoas, amém? Não senti firmeza não, mas tem uns 3 aí que vai comigo, né? Nós seremos resgatadores desses que estão desanimados, feridos, distanciados, isolados, decepcionados com a igreja. Tem muita gente assim, pessoal. Qual é o nosso papel? E aí você descobre das ênfases da missão da nossa igreja: viver em Cristo e cativar as pessoas. Não é para um cativar a todos, mas todos podem cativar um. Amém? Eu não consigo cativar todo mundo. É possível que em algum momento eu até afaste, porque eu sou limitado. Você não vai cativar todos, mas você vai cativar algumas pessoas. Imagina se a gente começa a fazer isso. Nós queremos ser uma igreja igual à igreja de Atos, que tinha comunhão e que eles gostavam de estar juntos. Não combina ser discípulo de Jesus e não amar a igreja de Jesus. Isso é balela, isso é conversa, isso não faz sentido. Você não viverá a sua espiritualidade na totalidade se você não vive o corpo de Cristo, porque Jesus quis assim. Uma outra marca é o louvor. Um discípulo avivado adora a Deus com entusiasmo. Queridos, o louvor é uma marca da minha vida, faz parte do meu dia a dia, dos meus devocionais, faz parte da minha história ministerial, e a gente valoriza esse tempo de louvor na nossa igreja. A gente valoriza o fluir de Deus no louvor. Espero que a sua vida, o seu carro, o seu quarto seja marcado por momentos de louvor. Você já fez isso com seus filhos? Ligar a TV não só para ligar um filminho para ele, mas para colocar um louvor lá na TV e dizer: vamos louvar a Deus juntos agora, filhos? Uma igreja que adora é uma igreja que tem deleite na presença de Deus. Uma outra marca, irmãos, dessa igreja é que ela tinha temor, sinais e maravilhas. Ei, meus irmãos, eu acredito tanto que Deus vai continuar fazendo milagres no nosso meio, porque eu acredito que milagres acontecem semanalmente nas nossas vidas, mas eu estou falando de que Deus tem muito mais para nós, sinais e maravilhas extraordinários, abundantes, e muitos deles já são compartilhados na própria célula, mas eu acredito numa igreja que tem manifestações de sinais e maravilhas, mas uma igreja que é cheia do temor. Em outro momento eu vou dar uma ênfase no temor, porque em Atos capítulo 5, a igreja vivendo esse mover espiritual, sabe o que acontece? Uma morte inesperada de um casal chamado Ananias e Safira. E eu já fiquei muito intrigado com esse texto. Eu já fiquei muito intrigado porque que Atos 5 entrou no meio do poder da manifestação do Espírito Santo. É para que Deus nos lembre de que nós não temos que andar flutuando. Nós temos que andar em santidade, com os pés na terra, com a realidade e sabendo que nosso coração precisa ser guardado o tempo todo. Irmãos, Ananias e Safira foram fulminados na fila da oferta. Por quê? Porque por trás de um ato religioso existia uma falha de caráter não tratada. E eu creio que Deus vai nos trazer temor, que vai nos levar à santidade. Nós vamos ver fruto
frutos de arrependimento, frutos de relacionamento, frutos de mudança de caráter, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que isso é uma marca da igreja e é sim uma marca da nossa igreja e será cada vez mais. Amém? Uma última marca para compartilhar com vocês. Todos esses temas serão vastamente trabalhados nos próximos tempos. Atos 2:47, um discípulo avivado tem a simpatia dos homens, a bênção do crescimento, e essa igreja crescia. Queridos, eu sou um estudioso dos crescimentos de igrejas no Brasil e ao redor do mundo. Eu faço isso com muita alegria e ministro para pastores e líderes no Brasil inteiro sobre crescimento de igreja, sobre fortalecimento, sobre liderança, enfim, todos esses assuntos. E sabe uma coisa que eu tenho observado? É que existe uma dicotomia muito grande na maioria das igrejas. Tem igrejas que dizem assim: igreja de verdade tem que ter qualidade. Outras dizem assim: igreja de verdade tem que ser crescente, tem que ter quantidade. E essa é um raciocínio muito extremista, não bíblico. Porque a partir da grande comissão, capítulo Mateus 28, ele diz assim: e façam discípulos de todas as nações. Só nessa primeira parte desse verso, ele vai ensinar que a gente tem que fazer o quê? Discípulos. Por isso que você escuta tanto essa linguagem de discípulo na Casa Viva. Por isso que nós temos uma escola do discípulo. Por isso que a gente não tem muitos projetos para fazer crentes, nem membros, nem frequentadores, mas fazer discípulos. Se você quer ser discípulo nessa igreja, você vai encontrar estímulos, ensino, orientação de quem é discípulo. Isso é qualidade, irmãos. Mas quando ele diz, façam discípulos de todas as nações, isso é quantidade. Então não é uma coisa ou outra. Eu aprendi isso na minha faculdade de administração. Você precisa trocar a tirania do ou pela sinergia do i. Não é uma coisa ou outra coisa. É uma coisa e outra coisa. É qualidade e quantidade. E haverá momentos que daremos ênfase no crescimento. E a Bíblia diz que eles cresciam em números. Ele cresce para o alto, ele cresce para dentro, mas ele também cresce para os lados, irmãos. Nós temos outro problema, que é a numerolatria e a numerofobia. Quem tem numerofobia tem pavor de coisas grandes, extraordinárias, e logo lhe critica para dizer, só pensa em números. Não é isso. E tem a numerolatria, que só pensa em números. A igreja de Atos crescia em números, e eu vou te mostrar os números. Em Atos 1 eles eram 120, em Atos 2 eles eram 3.000, em Atos 4 eles eram 5.000. Em Atos 5 para frente, agora já não fala quantidade, fala agora uma multidão. Uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6, o número dos discípulos era multiplicado. Em Atos 9:31, a igreja se expande. Olha só, a partir de Atos 5, agora é multidão. Ela se expande para a Judeia, para a Galiléia, para a Samaria. Em Atos 16, igrejas são estabelecidas e formadas no mundo. Então, queridos, uma marca de uma igreja avivada, ela cresce sim. E nós temos que nos preocupar com isso. E nós temos que buscar isso. Nós temos que ganhar pessoas para Jesus. Convidar alguém para conhecer a Jesus na sua célula, na sua igreja, ou mesmo na sua casa. Chame alguém para ler a Bíblia com você, porque tem muita gente morrendo sem conhecer a Jesus. Amém? Vamos para os desafios práticos para essa manhã. Eu preparei alguns slides aqui para a gente. Eu quero trazer 4 desafios
que eu gostaria que ficasse como marca e um marco para a Casa Viva daqui para frente. Hábitos espirituais. Irmãos, vencer desafios não é para os que tentam, é para os que treinam. Eu sei que tem momentos que é muito bom estar na presença de Deus. Há um mover, há uma alegria, há um gozo, há um negócio maravilhoso, porque a gente se envolve, né? Intelectualmente, emocionalmente. É bom demais, irmãos. Mas eu preciso dizer para vocês que a vida cristã é muito mais construído de hábitos do que de momentos. São hábitos. Eu quero trazer 4 hábitos que vocês serão relembrados sempre, baseado no texto que nós lemos. O primeiro hábito é a meditação na palavra de Deus. Preste atenção, não é leitura da Bíblia, é meditação na Bíblia. Não é somente ler a Bíblia, é permitir que a Bíblia mexa com você. Isso é um hábito de quem é discípulo de verdade. Um outro hábito, você busca, é a busca da presença em oração. É a busca da presença. Não é só a busca das bênçãos, tá? É muito comum, irmãos. Ah, pastor, você pode orar porque alguém está doente? Você pode orar porque eu estou precisando de um emprego? Tudo isso é importante, continue pedindo oração. Mas eu estou querendo ouvir mais. Ah, pastor, me ajuda. Ora por mim para que eu realmente tenha uma vida de oração na presença. Na presença. Porque na presença Ele fala. E não só você fala. Uma igreja avivada é uma igreja que busca a presença em oração. Um outro hábito, irmãos, é a prática do jejum. E não é só a prática do jejum, é a prática semanal do jejum. Se a meditação e a busca de Deus em oração é para ser algo momento a momento, manhã, tarde e noite, todos os dias, comece a jejuar semanalmente e fazer disso um hábito na sua vida. E um quarto hábito é relacionamento de comunhão e discipulado. Leia com carinho esses 4 hábitos, nós vamos passar no nosso grupo, porque vocês serão estimulados e terão ferramentas para isso. Aí você diz assim, pastor, fala mais. Tenho mais 2 minutos para falar mais. Eu quero te dar um passo a passo, apenas agora como indicação, instrução, não é mandamento o que eu vou te falar agora. Até porque muitos de vocês já vivem, já fazem ao seu jeito, ao seu modo, e eu respeito demais o seu jeito de se relacionar com Deus. Mas eu tenho um passo a passo para te dar, de repente você precisa de uma orientação. Primeira coisa, tenha um tempo de lugar secreto. Você já tem ouvido essa palavra, lugar secreto? Pelo menos, irmãos, 30 minutos na presença de Deus. Portas fechadas, ninguém te incomodando, celular desligado. Tenha de 30 minutos a 1 hora diária do seu tempo de lugar secreto. Por que, Orlando, tempo de lugar secreto? É só uma forma de falar de Mateus capítulo 6. Portanto, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fale com seu Deus, apresente seus pedidos a Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, escolha um lugar apropriado. Entre no seu quarto, entre na sua varanda, entre no seu escritório, onde você quiser, mas que seja um lugar a portas fechadas. Escolha um lugar apropriado. Pare com essa coisa, enquanto eu estou lavando a louça, eu estou ouvindo a Bíblia. É legal, continue fazendo isso, mas não substitua o seu lugar secreto. Eu falo com minha esposa várias vezes por WhatsApp durante o dia, mas se eu passar 1 mês falando com ela só por WhatsApp, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa estranha vai acontecer. Será que Deus não merece o teu melhor? Será que tudo não pode
ser desligado para você agora estar no seu tempo de lugar secreto com o Pai, e em secreto Ele vai te ouvir sem mais ninguém, só você e Deus, e a Bíblia na mão e joelhos dobrados. Escolha um lugar apropriado, irmãos. Eu conheci pessoas que fez mudança na sua estrutura da casa, tirou lixo, tirou coisas guardadas de quartinhos lá inúteis. Eu vou fazer desse quartinho meu lugar de tempo secreto. Eu conheci pessoas assim. Isso é extraordinário, irmãos. Eu conheci pessoas construindo sua casa, dizendo: aqui vai ser o meu quarto de oração. Faça isso. Separe um lugar secreto. Não, separe um lugar para ser o seu tempo secreto. Não precisa ser secreto, não. Terceiro, passo a passo, medite na palavra. Por favor, escolha um plano de leitura da Bíblia. Em outras palavras, comece um livro e termine um livro, por favor. Começou a ler Joel, leia todo o livro de Joel. Começou a ler Mateus, lê todo o livro de Mateus. Começou a ler Salmos, leia todo o livro de Salmos. Aí a forma como você vai ler, você vai escolher o seu plano de leitura. Você pode ler a Bíblia toda em 1 ano, você pode ler a Bíblia toda em 2 anos. É o que eu estou fazendo hoje, porque eu não tenho mais a necessidade de quantidade. Eu já tenho um hábito, eu já criei isso na minha vida espiritual. Então eu diminuo a quantidade de capítulos, mas eu aprofundo mais a meditação e o estudo neles. Você pode escolher, tem métodos e métodos, gente. Isso nós podemos preparar essa semana alguns planos de leitura para você. Leia a Bíblia do começo ao fim. Leia os livros do começo ao fim. Um quarto passo: busque a presença de Deus em oração. Já falei sobre isso. Adore, agradeça, confesse, interceda, clame, inclua pessoas na sua oração. Irmãos, eu faço isso diariamente. Diariamente eu tiro uma lista, pego uma lista de pessoas, inclusive vocês fazem parte da minha lista diária, de pessoas que eu oro. Agora não é todo dia que eu oro por todo mundo. Eu prefiro escolher 10 pessoas em uma manhã de devocional e orar especialmente por cada um. Aí no outro dia eu oro por mais 10, porque eu dou mais tempo de qualidade na intercessão por cada um de vocês. Quinto, pratique o jejum. Escolha um dia da semana para jejuar. Estabeleça propósitos para o jejum. Essa semana eu vou jejuar para santificação. As tentações estão grandes nessa semana. Estou me sentindo mais vulnerável. Começa a jejuar pela santificação. Eu vou jejuar por salvação, por avivamento, pela minha família. Estou sentindo muitas lutas, muito peso. Eu vou orar e vou jejuar pela proteção do Senhor na minha família. Faz isso, irmão, jejua. Faça jejum de alimentos, tá certo? Ainda não abrimos mão disso. Faça jejum de alimentos. Comece abrindo mão de uma refeição por dia. Depois você abre mão de 2 refeições por dia. Aí você vai crescendo, irmãos. Mas comece. E se for tirar uma refeição por dia, sugiro que você tire a que você mais tem prazer. Aí quando você começar a ganhar ritmo, você vai tirar 2 refeições durante o dia, até o ponto de você chegar a 3 dias de jejum só na água. Tem efeitos extraordinários, irmãos. São práticas espirituais. Mais uma vez, não é barganha, tá certo? Eu acho que nossa igreja já está bem fundamentada para isso. Não é barganha, não é para te tornar mais superior religiosamente do que ninguém, não é para nada disso. É para você crescer na sua vida com Deus. E o último passo, relacionamento de discipulado. Viva os relacionamentos da sua célula para comunhão e discipulado. Irmãos, eu preciso de gente me estimulando para continuar na jornada, sabia? Porque tem-se alguns conceitos, né? Ou falsos conceitos. Que o pastor não precisa de estímulo, que o seu líder de célula não precisa de estímulo. Faça esse exercício. E aí, meu líder de célula, orou hoje? Você tem liberdade para fazer isso, irmão. Não é para cobrar não, tá? Não existe essa linguagem cobrar aqui na Casa Viva. É só estimular.
Não precisa ser fiscal. E aí? Não precisa ser fiscal da vida de ninguém, mas encoraje, pergunte. Viva relacionamentos de discipulado e comunhão na sua cela. Procure alguém da sua cela que você possa lhe estimular e ser estimulado. São práticas poderosas para o nosso crescimento espiritual. Amém? Eu precisava falar isso hoje para vocês, irmãos, porque próximo domingo é o nosso culto de Páscoa. O outro domingo já é a nossa conferência de avivamento, onde nós vamos fechar a nossa estação avivamento. E nós já vamos entrar em uma outra estação, que vai ser tremenda, e a gente vai compartilhar com mais detalhes para vocês. Eu não poderia terminar tantas ministrações sobre o Espírito Santo sem que você saia daqui dizendo assim: cara, eu ouvi tanto sobre o Espírito Santo, tanto sobre avivamento, tanto sobre arrependimento. E aí? E na prática? Está aqui a sua prática. 6 passos para você colocar em prática e viver esses hábitos saudáveis, porque isso vai transformar a sua vida, pode ter certeza disso. Assim como correr 4 vezes por semana para mim transformou o meu corpo, a minha saúde, a minha qualidade de sono. Gente, com pouco mais de 30 anos, não, 20 e poucos anos, quase 30 anos, eu era cheio de mazelas no meu corpo. Cara, alguma coisa tem que acontecer, eu preciso mudar os meus hábitos. Então eu mudei os meus hábitos, e a gastrite foi embora, e a úlcera foi embora, e o sonambulismo foi embora, e a labirintite foi embora. Tudo isso eu tinha num pacote aqui. Foi embora porque há transformação quando você tem uma vida de esportes. Simples assim. Há transformação na sua vida espiritual quando você ora, jejua, lê e vive discipulado e comunhão, irmãos. Amém? Vamos nessa e vamos crescer juntos para a glória do Senhor.